Matos diz que uma rugosidade facial, bem como as rugas marcam o nosso rosto e nos remetem a lembranças passadas, as rugosidades são formas espaciais construídas no tempo pretérito que hoje exercem ou não a mesma função. Então a gente vai ter edificações, né, fábricas que vão ser armazéns, que vão ser casas de festas, casas de show. A gente vai ter formas que vão continuar sendo como moradia, as vilas, por exemplo. A gente tem essas edificações em processo de verticalização, que a gente vai falar mais lá na frente, no bairro do Reduto. Então a gente vai ter sobreposições de tempo na paisagem, e a paisagem vai dizer isso pra gente. A gente tem tanto edificações, né, e a arquitetura, a gente vai conseguir identificar isso por meio da arquitetura. A gente tem as fábricas, vai ter a arquitetura da Raio que o Parta, vai ter as vilas e vai ter essas edificações verticais, como esse prédio. A gente tem um outro prédio ali, bem ao lado desse prédio, desse primeiro prédio que há uns anos atrás pegou fogo, e agora a gente acha que está em reforma. E vai ter essas edificações bem perto do canal, bem perto, né, da canalização desses igarapés. E a gente vai ver muito fortemente esse processo se intensificando ali na Doca Souza Franco, né? Mas esse é um assunto para a gente falar mais lá na frente. Não, só para complementar, né? Essa edificação que está sendo reformada tem fotos antigas. Nós tivemos vários fotógrafos importantes na cidade nesse período aí da borracha, da Belle Époque, né? Um deles foi o Fidanza, né? Então o Fidanza, ele fazia fotos desse movimento da cidade, tanto da paisagem, mas também dos trabalhadores. E ele tirou uma foto, que possivelmente foi lá daquela ponta, que mostra o canal do Reduto, né, cheio de barcos, e aquela edificação está lá na foto, né? Depois, se vocês quiserem, eu posso mandar, eu posso postar lá. Já postei várias vezes lá no perfil do Roteiro, né? Então aquela casa era uma das casas comerciais de importância, né, nesse movimento aqui do que era aqui o canal do Reduto, que alguns anos pegou fogo 2 ou 3 vezes, praticamente só estava fachada, né? Ali só está a fachada, né? Tá tudo oco lá dentro. E agora a gente não está sabendo, na verdade, quem está reformando, mas quem está reformando tem que seguir, né, evidentemente, as normas e qual vai ser o uso. A gente espera que seja, né, um uso também adequado. Mas com essa edificação, nós vamos ver várias aqui ao longo da nossa caminhada. E vamos ver aqui também como que a cidade foi destruída aqui, né? Houve um momento de destruição da cidade, e o professor Elcio pode me ajudar a pensar nisso, né? Porque foi esse momento do final da década de 60, início da década de 70, né? Em que essa destruição da cidade era a seguinte: vamos destruir o velho, tudo que era velho, né? Então não se discutia essa questão do patrimônio, e vamos fazer uma cidade moderna. Vou dar um exemplo para vocês. Nesse momento, o que foi destruído? Grande hotel, para construir aquele mostrengo lá, que era o Hotel Hilton, hoje é o Lausanne. Outra coisa que foi destruída: fábrica de bolacha, doces, Palmeira, onde ficou lá o famoso buraco da Palmeira, sem uso, né? E hoje fizeram lá naquele estacionamento, entendeu? Então, houve um momento de destruição da cidade, que com certeza deve ter sido esse momento aqui do Reduto também. Então, essas casas, vocês vão ver assim, elas têm todas assim, são todas casas novas, possivelmente construídas aí na década de 70, na década de 80. E imagine que no lugar dela nós tínhamos casarões também. Então, nessa foto antiga, dá para a gente perceber, né, como que era essas edificações aqui, né, do canal do Reduto, né? E apesar disso, Belém ainda é uma das capitais, né, do Brasil que ainda tem parte desse patrimônio, né? Porque as outras capitais isso foi muito mais acelerado, né? São Paulo, por exemplo, destruíram São Paulo, né? Não existe praticamente nada do que era São Paulo lá do início, só naquela parte lá do Colégio São Paulo, né? É um exemplo. O Rio de Janeiro se conseguiu preservar muito pouco ali também, né, do que está lá naquela área central, e algumas cidades do Nordeste, do interior de Minas, que são as cidades mais históricas, né? São Luís, no caso
Salvador. Mas o que Belém tem de específico? É que aqui nós temos uma paisagem que vai ser construída ao longo dos 400 anos, que nenhuma outra tem. E que dialoga com o fato de ser uma cidade amazônica, porque nós estamos na beira do rio, embaixo do Equador, na entrada da floresta. Isso é o diferencial de qualquer outra cidade, porque Manaus não tem. Manaus só vai ser construída aquela parte urbana da borracha para cá. A gente não vai ter uma presença de urbanização colonial. Aqui não, a gente tem uma cidade portuguesa, podemos dizer aí desse resquício da cidade portuguesa, arruamento, casario, cidade velha, parte do bairro da Campina. Uma cidade com a presença dos arquitetos italianos, o Antônio Landi. Convido vocês para virem no próximo roteiro, que ele vem no século XVIII numa comissão demarcadora e vai deixar a marca dele, né? A principal obra dele, aquela igreja de cúpula lá que está escondida, que é a igreja de Santana, né? Vamos ter uma cidade com traços franceses, por causa desse período da Belle Époque. O que são os traços franceses? As ruas, Boulevard Castilho França. Né? Grandes, largas avenidas arborizadas, as praças, os coretos, né? Então, a própria arquitetura do Art Nouveau, né? E tem uma cidade, evidentemente, a partir desse novo momento da Amazônia, da década de 50, né? Que entra nesse processo de globalização. Esse período aí da arquitetura modernista e depois de uma arquitetura global. Nós vamos chegar lá na DOCA, que são aquelas edificações da DOCA, né? Aqueles prédios de 40 andares, uma coisa incongruente com a nossa realidade. Mas também uma cidade que, mesmo antes desses 400 anos, tem uma construção, porque aqui existiam os indígenas. Isso tudo dialoga, né, com a presença dessa paisagem. Então, são paisagens que se encontram e se desencontram ao longo da cidade. Então, essa é uma especificidade, né, eu costumo marcar isso, que nenhuma outra cidade brasileira tem. Né? E o fato de estar na beira do rio, debaixo do Equador, na entrada da floresta. Então, o pouco que a gente tem é que justamente o que restou desse período é que nós estamos trabalhando nesse sentido da preservação. Agora, patrimônio, tudo que é tombado, não pode ser morto, tem que ser vivo. Não adianta tombar e deixar lá sem uso, tem que ter uso. Né? E esse uso depende da sociedade civil, depende do poder público, depende dos empresariados, das mais diversas ações. Dou um exemplo para vocês. Palacete Pinho foi recuperado há 5, 6 anos. Está lá, sem uso, está para tombar novamente. Já roubaram lá os lustres, que a gente não entende. Né? Então, isso depende realmente de uma organização da sociedade, de pressionar. Dou um exemplo de resistência. A questão do Museu das 11 Janelas, mas assim, bem específica desse ano, que foi o projeto do Vero Peso. Vero Peso precisa de reforma? Precisa, mas não feito a toque de caixa. Isso que os feirantes disseram. Vamos fazer reforma discutida. Então, uma das coisas é que os projetos têm que ser discutidos com quem mora e com quem trabalha no local. Né? Quem vai usar. Porque a cidade só vai ser boa para o turista se ela for boa para o morador. É uma consequência. O que acontece hoje? A gente divulga mal a cidade, diz assim, não vai porque é perigoso. Entendeu? Então ela não vai ser boa para o turista enquanto ela não for boa para o morador. Então isso é uma coisa que nós temos que trabalhar. Não adianta só colocar projetos de infraestrutura turística se você não dialogar, né, com os problemas que existem na cidade, com quem está ocupando na cidade. Não é fazer também uma higienização social. Vai tirar lá os trabalhadores e transformar naquilo lá um local turístico. Né? Porque o turismo ele tem que provocar o desenvolvimento também para quem está lá trabalhando. Então, é uma das questões que a gente tem que discutir relacionada com a questão do patrimônio.